Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos da PGE e hoje vamos conversar com o Procurador-Geral do Estado do Ceará, doutor em Direito Processual pela USP, professor da Universidade Federal do Ceará, o doutor Juvencio Vasconcelos Viana, que estará conosco hoje para falar de um tema relevantíssimo, processo e pandemia, discutir os contornos também da atuação da advocacia pública nesse cenário. Juvencio, que é um procurador-geral extremamente atuante, né? Ele tem buscado de várias formas, várias maneiras de estruturar a PGE do Ceará, assim como o nosso procurador-geral Francisco Malaquias, e diante desse cenário complexo, e hoje vamos conversar com ele, né, esse grande mestre e também Procurador-Geral do Estado do Ceará, Juvencio Vasconcelos Viana. Já vejo aqui alguns procuradores, o doutor Albadias, a doutora Germana, que também é do Estado do Ceará. Eu tenho a honra de ouvir aí o nosso mestre Juvencio. E um abraço a todos que estão por aqui. Como eu disse, hoje a gente vai conversar com o Procurador-Geral do Estado do Ceará, doutor pela USP em Direito Processual, professor da Universidade Federal do Ceará. Tive a grata honra de tê-lo como professor na graduação, meu orientador do TCC e fez parte da minha banca do mestrado, doutor Juvencio. Um abraço a todos que já estão por aqui. E o tema é da mais elevada envergadura, né? Doutora Marialba está aqui conosco, nossa corregedora geral, sempre atuante, firme nos seus posicionamentos, tem contribuído muito com a PGE de Alagoas. Vamos aguardar o doutor Juvencio para que possamos dar início à live de hoje, falando sobre processo e pandemia, à luz das reflexões do doutor Juvencio Vasconcelos Viana. Um abraço para todos, Rafael, Nairton. Vamos aguardar o doutor Juvencio. Lembrando que teremos outras lives no decorrer da semana. No dia 16 falaremos com o Procurador do Estado de Alagoas, Dr. Fábio Lins, para tratar sobre reforma administrativa. Conversaremos também, teremos uma live especial com o Dr. Marcos Bernardo de Mello, ainda em julho. Falaremos com o Dr. Leonardo Máximo também, da PGE de Alagoas. E vamos aguardar o Dr. Juvencio aqui, para que possamos iniciar a nossa live e falar sobre processo e pandemia à luz das considerações desse grande mestre, Juvencio Vasconcelos Viana. Mas já estamos por aqui, hein? Salve aí pro Rafael também. Vamos aguardar o Juvencio. Deixa eu só fixar o comentário da live de hoje. Aí, só esperar o Dr. Juvencio ingressar e solicitar a participação na nossa live. Como eu disse, esse é um projeto de lives estruturado pela PGE de Alagoas. Hoje nós completamos 15 lives, a 15ª live, sempre buscando trazer temas relevantes de alta envergadura jurídica para discussão de situações atuais, né, pensando problemas para construir soluções de maneira adequada, principalmente à luz da atuação da advocacia pública. E é um prazer estar à frente desse projeto, né, sempre com a chancela do nosso Procurador-Geral, Dr. Francisco Malaquias. Um abraço para Isis. Vamos aguardar o Dr. Juvencio aqui, para que a gente possa iniciar a live de hoje. Acabou de chegar por aqui Dr. Juvencio, vamos lá, tem solicitação. Grande mestre, tudo bem? Oi, meu amigo, tudo bom? Tudo tranquilo, saúde aí, tudo certo? Saúde e paz, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Mestre, eu Tudo queria bem. registrar a satisfação enorme de recebê-lo aqui. Eu sei que o quanto que a agenda é complicada, estava há pouco despachando em reunião com o governador do estado do Ceará e nós temos a honra de te ouvir aqui uma horinha
na PGE de Alagoas. É um prazer enorme, uma pena não contar com a sua presença física, né, diante desse cenário, mas esperamos recebê-lo em breve e até registrava aqui a satisfação que é conversar contigo, porque foi meu professor da graduação lá na nossa gloriosa UFC, foi meu orientador do TCC, fez parte da minha banca de mestrado e eu tomo sempre as suas lições como referência no âmbito profissional e pessoal, e para mim é uma satisfação muito grande recebê-lo. Transmito aqui também o abraço do nosso procurador-geral Francisco Malaquias, e é uma satisfação. Já te apresentei, procurador-geral do Estado do Ceará, doutor pela USP em Direito Processual, professor da Universidade Federal do Ceará. E muito obrigado por passar a palavra para o senhor para fazer as suas considerações iniciais para que a gente possa começar esse bate-papo. Opa! Bom, ainda bem que você colocou que é um bate-papo. Realmente, isso é um momento muito agradável para mim. Eu queria, naturalmente, agradecer o convite, né? Como você já confessou aí para os nossos espectadores aí, eu estava preocupado porque agora há pouco estava em reunião com o governador e fiquei com medo que estendesse e entrasse um pouco no nosso horário aqui, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar rápido e a tempo de estar aqui. É um prazer muito grande, tá? Meu abraço a todos os colegas procuradores de Estado, que a gente, nesse momento que passa aí, esse momento de guerra, de batalha, nós somos soldados fundamentais nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Realmente é muito bom o momento presente aí, presencial, poder dar um abraço. São coisas que nos são retiradas, nos são subtraídas nesse momento, mas a gente vai vencer isso tudo e vai passar, e aí vamos poder nos encontrar aí pessoalmente, né? Você fez esse breve relato aí da sua trajetória, uma brilhante trajetória. Eu que tenho a felicidade de ter sido aí uma testemunha viva desses momentos aí, de estar pertinho aí, de ter colaborado minimamente para esses momentos aí tão importantes, né? Eu tenho acompanhado aqui de longe o seu sucesso, sempre vejo lá os seus posts lá, dando uma motivada na meninada, no pessoal que está ainda aí trabalhando, estudando para concurso. Enfim, eu digo até, acho que não sei se eu já escrevi lá alguma vez, tem alguns daqueles seus conselhos que são, na verdade, para a vida, não necessariamente para um concurso próximo. Então, assim, meus parabéns pelo seu trabalho, que você vem aí desempenhando. E é uma honra para mim estar hoje à noite aqui para ser fiel a bate-papo. Né? Você até falou aí, acho que eu vi um post falando em palestra, eu fiquei logo assustado. Não, palestra não, mas assim, um bom diálogo entre advocacias públicas, entre procuradorias. Eu tenho insistido sempre nessa tecla, as procuradorias de Estado, a advocacia pública em geral tem sido uma instituição fundamental nesse momento atual que nós vivenciamos. E com a pandemia, isso ficou mais sério ainda. Nós somos mais cobrados ainda. São muitas coisas, a gente pode falar daqui a pouco sobre algumas delas, mas são muitos papéis, são muitas provocações, são muitas demandas que nos são trazidas e que nós, procuradores, advogados públicos, nós temos que dar resposta em favor do nosso povo, em favor da sociedade, né? Em favor do Estado de Direito. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que passar por tudo isso, mas com legalidade, com segurança, com transparência, com isonomia, e a Procuradoria é um pilar muito forte para assegurar tudo isso aí. Verdade, mestre. Eu agradeço as palavras e já começo, já que você entrou nesse assunto, é a minha primeira pergunta, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse papel da advocacia pública diante desse cenário de pandemia. Como o senhor falou, é necessário dar respostas eficientes, céleres e, ao mesmo tempo, respostas que são complexas, né? Porque muitas das situações que decorreram durante esse período são situações que não são respondidas com as soluções tradicionais que nós tínhamos antes, né, das reflexões jurídicas. A gente precisa de uma nova arquitetura e a advocacia pública, de fato, tem esse papel fundamental. O executivo é muito demandado, a gente precisa construir soluções, a gente precisa dar respostas eficientes, atender aos pleitos da sociedade. E eu sei que o senhor tem desenvolvido um papel ímpar aí à frente da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, tive a honra de ser estagiário também. E pergunto, né,
Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa atuação da advocacia pública em várias frentes, né, no âmbito do contencioso, no âmbito do consultivo, como é que a advocacia pública tem se posicionado, qual a sua importância e o seu papel nesse cenário. Muito bem, vamos começar aqui. Princípios básicos. A gente, primeiro, abstrair isso do momento, que já é difícil por si, né? E aqui no Ceará, particularmente, a gente vem penando assim algumas ondas de enfrentamento, crime organizado no primeiro momento do início aí do governo, tivemos uma greve difícil na segurança pública, né? Então, assim, quando a gente mal respirava agora, aí chegou esse maldito inimigo invisível aí, né? Que vem atormentando a nós e aqueles que nos são queridos, nossas famílias, enfim, ao povo como um todo. Abstrair de tudo isso, antes de qualquer coisa, eu acho que o princípio básico, como eu disse, a advocacia, o advogado público, o procurador do Estado, para falar da nossa espécie aqui, né, a gente tem que hoje em dia estar muito além daquele papel formal que a Constituição decifra, ou que as legislações repetem, de ser o representante judicial, extrajudicial, da administração, né? Órgão de assessoramento jurídico, judicial, extrajudicial, da administração pública. Eu acho que está. Primeiro é ter uma visão para além disso daí. Eu sempre tenho falado aqui com os meus guerreiros aqui, são todos muito focados, né? Acho que nós, procuradores de Estado, temos essa assim, sem querer causar ciúme em ninguém. Acho que a advocacia pública moderna como um todo, mas falando daqui desse território que é muito próximo nosso, de procuradores de Estado, a gente tem um time qualificado, a gente tem um time diferenciado, né? E eu acho que, acima de tudo, é preciso ter um olho crítico, um olhar para além das nossas mesas, eu costumo dizer assim. Ou seja, o cara precisa saber que, para além daquele agravo que ele está fazendo, ele está, por exemplo, desembargando uma obra de acessibilidade pública, como um metrô, como um VLT, né? O cara tem que pensar que, para além daquele termo de compromisso, ou para aquele memorando de entendimento que está na mesa dele, ele pode estar destravando uma parceria pública-privada importante ou uma operação internacional, como aqui tivemos, por exemplo, o advento do Porto de Roterdã. Então, assim, é preciso ver o que está por trás dos papéis que orbitam nossas mesas. É preciso o cara sentir que ele é um agente de transformação, que ele está intervindo na realidade. Não só que ele está atendendo um prazo, ou liberando um decreto, ou dando um visto num PL, ou fazendo uma petição qualquer em processo cível, né? O cara tem que saber que aquilo que ele faz é um ato, é uma ação transformadora. Isso é fundamental. Ou seja, advogado público, eu disse isso, eu digo sempre, acho que disse inclusive naquela minha fala quando tivemos a honra de receber aqui em Fortaleza todos os amigos procuradores de Estado, todo o Brasil. Somos agentes de transformação. Ninguém é aqui mero burocrata. Né? Isso é arregaçar mangas, é partir para cima, é assumir protagonismos, é estar no front daquilo que seja mais relevante no projeto, no programa do teu governo, que é um governo, que é um momento, que é uma fotografia, mas que é uma ação que tem que ser uma coisa de Estado, ou seja, que se perpetua, não para aqueles 4 anos, 8, como for, não é? Mas é uma coisa que fica. Então, aí você realmente sente que está contribuindo. E quando a gente chega no momento atual, aí é que tudo isso reforça, porque a Procuradoria, pelo menos aqui a gente tem feito muito isso, é um órgão que procura estar lá no front mesmo. Aliás, uma confissão, tão no front eu estive que eu me contaminei, né? Eu acho que eu partilhei na rede, não sei se você soube, mas eu cheguei a ficar positivado logo dos primeiros dias ali naquelas ações de saúde, reuniões, lá no front mesmo, eu cheguei a positivar. Graças a Deus, passei com os menores males, mas não saí do front, continuei atuando. Eu me lembro bem que na mesma semana que eu tive o resultado do exame, eu tive que conseguir uma liminar na madrugada no aeroporto, acho que para barreiras sanitárias, um problema
estava faltando aí um controle no fluxo aéreo, e, enfim, era um momento de muita migração e risco de contágio comunitário. Então, foi uma ação essencial aí de âmbito judicial, né? Mas a gente tem que ir para o front, tem que ir para cima. E, assim, essa eu acho que é a linha geral. Repito, estando nesse momento ou não, as procuradorias de Estado elas têm que ser interseccionais. Elas não são órgãos, elas não podem ficar aqui. Elas têm que fazer feixes de atuação com todas as secretarias. Eu sempre brinco na reunião de secretários, eu digo, sabe como é que eu organizo minha fala, meu discurso aqui, minha fala rápida nas reuniões de secretários? Eu começo a olhar para o outro lado da mesa e vou vendo secretário por secretário. Cada olho que eu bato, em cada um que eu bato, tem um programa, tem uma ação, tem um ato, tem um decreto, tem uma desapropriação, tem uma licitação, tem alguma coisa estratégica que passou pela PGE, foi dialogado com a PGE, o cara esteve na minha frente tratando. Assim, e aí existe uma regra fácil, existe uma regra de oratória que é muito clara. É fácil falar do que viveu, né? O cara fala muito bem do que leu muito, ou o cara fala bem daquilo que viveu, que experimentou. E aí é exatamente o nosso caso. As PGEs, elas têm que experimentar isso, essa interseção com todas as secretarias, né? Às vezes você tem uma ação íntima natural, por exemplo, com uma Cefaz, porque é tributo lá, dívida ativa aqui, mas tem que ser além disso. Tem que ser além disso. Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns movimentos que a gente tem feito com secretarias aqui, especialmente dificuldade do momento de arrecadar nessa fase. A Cefaz é uma parceira, por exemplo, aqui, mas as parcerias que eu me refiro não estão só nesse plano, como eu disse, dogmático aqui, competencial, de triscar competências. Você tem que estar em tudo. E nesse momento pandêmico, realmente, assim, a gente tem que ir para cima. Tem muitas ações judiciais e extrajudiciais, até talvez mais extrajudiciais, que a gente tem que capitanear, que está do lado do nosso governador, que é o grande líder os governadores são os líderes desse movimento. Eu não vou entrar em comentários políticos aqui que não são desnecessários, mas se o chefe do executivo estadual não tomar a frente, eles tomam, e aí a gente tem que estar junto ali para dar aquela força, aquele suporte. É um ônus muito pesado sobre eles todos, e a Procuradoria-Geral tem que dar esse suporte para passar por essa tormenta grande. Falei demais, provoquei. Nada. E esse diálogo interinstitucional é muito importante. Eu acho que é um movimento que todas as procuradorias têm que capitanear, de estar mais próximo da administração pública, principalmente como o senhor bem retratou, né? É um movimento de protagonismo das procuradorias, porque todas as secretarias dependem necessariamente de um papel da Procuradoria-Geral do Estado, que tem essa missão institucional de uniformizar os entendimentos jurídicos, de buscar, né, as soluções estratégicas, inclusive para a construção de políticas públicas, né? Sem a Procuradoria-Geral do Estado, nenhuma política pública consegue ser operacionalizada, consegue sair do papel, e a gente, de fato, tem que ter essa atuação com um maior protagonismo e buscando construir soluções, né? Porque é como o senhor bem destacou, a gente não pode olhar para um processo e ver ali, né, um acervo de folhas com informações difusas. A gente tem que ver por trás daquele processo uma ação estratégica do Estado que precisa de uma solução e de uma resposta. As pessoas até costumam brincar, né? Negar é muito fácil, mas construir a solução que vai operacionalizar de fato determinadas situações o papel diferencial, e eu acredito que as procuradorias têm dado as respostas eficientes nesse momento. A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, capitaneada pelo senhor, a PGE de Alagoas e tantas outras também, que tem sido... O nosso volume de trabalho aumentou substancialmente durante o período da pandemia. Nós tivemos que atuar, né, nos vários frontes, judicial, extrajudicial, enfim, e a gente, eu acredito muito que demos a resposta adequada e continuamos, né, sempre nesse papel, que é um papel, como eu digo, estratégico. E falando desse papel estratégico, eu devolvo para o senhor para perguntar o seguinte: a gente sabe que a advocacia pública como um todo, o Estado como um todo, tem vivido um movimento de busca por uma maior consensualidade administrativa, né? A gente já vê, né, a estruturação na linha do 174 do CPC, enfim, da busca pela organização, inclusive, de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Aqui em Alagoas nós temos a nossa, acho que foi a terceira do país a ser criada, através de um movimento também chefiado
pelo nosso procurador-geral. E eu gostaria de falar, né, que o senhor falasse um pouquinho sobre esse movimento, para depois a gente entrar nas discussões específicas relacionadas a algumas demandas judiciais estratégicas, mas esse movimento de consensualidade, o quanto que tem sido importante também nesse instante de pandemia, de buscar essas outras vias adequadas de resolução de conflitos, justamente para que a gente possa ter respostas, na maioria das vezes, mais eficientes do que a via heterocompositiva judicial. Muito bom isso aí. Primeiro, assim, você sabe que no plano mesmo dogmático, legislativo, direito positivo, sempre foram muitas barreiras para o poder público fazer uma conciliação. Eu lembro mesmo do meu começo, assim, uma primeira ação que eu peguei de procedimento sumaríssimo, portanto, estou falando em procedimento sumaríssimo mesmo, e aí vou entregar um pouco a idade, portanto, estou falando do procedimento sumaríssimo que foi inaugurado no CPC, esteve no CPC de 73, antes de migrar para o nome de sumário e sumaríssimo se tornar uma expressão mais típica de juizados, mas havia no CPC um procedimento sumaríssimo e a Fazenda Pública era levada a esse procedimento, não é? O que já gerava um problema enorme, já truncava o procedimento, porque ele tinha uma previsão legal de correr em 90 dias, ele não corria em 90 dias nem para o particular, imagine com a Fazenda no meio, com o prazo quadruplicado na época. E eu me lembro bem desse caso, me tocou muito, até porque eu era bem mais jovem e tal, e eu fiquei muito sensibilizado. Era uma criança, era uma indenização, um dos casos principais de procedimento sumaríssimo na época. Isso aí eu estou falando início dos anos 90, portanto, talvez 92. E aí, nesse processo, eu lembro demais, o Estado não tinha o que dizer. Foi uma viatura da segurança pública, subiu uma calçada, e uma criança que brincava na calçada. Eu até me arrepio aqui, contando que eu me lembro da audiência, me lembro da cena, e me lembro da mãe da criança. E a criança foi atropelada e isso acabou com a infância da criança, né? Ela teve que ir para a mãe pobre, tinha que ir ele ficou paralítico, não andava, era um menino esperto, nadava, brincava e tudo, enfim, acabou. E o juiz olhou para mim no processo, né? E realmente assim não tinha o que dizer, e o Estado ia ser condenado, mas também até a própria espera da condenação já era uma coisa sofrível para quem estava passando por aquela dor. E eu me penitenciei muito disso, e eu me lembro que eu tomei a frente, e para fazer um acordo nesse processo foi feito, mas foi uma luta, porque tinha que parar o processo, eu tinha que fazer um parecer para submeter ao procurador-geral, que ia submeter ao governador, para então autorizar. Depois de tudo deu certo, o pagamento de uma pensão para a criança e tal, para arcar com essa situação. Eu lembro que eu lembro bem de ter... Eu intimamente me senti muito bem nesse papel de ter brigado por esse momento de pacificação. Mas eu só puxei esse exemplo prático para você mostrar o quanto o processo e o próprio direito material administrativo eram despreparados para esse momento da conciliação. Quer dizer, eu lembro bem que eu briguei muito por isso, né? Pelo meu lado cristão mesmo, humano mesmo. E o acordo saiu, mas foi muito burocrático. Até chegar um dia do governador para ele dar uma caneta e homologar isso, foi difícil. Então, esse é um pequeno exemplo, graças a Deus teve um final feliz, mas um pequeno exemplo empírico aqui mesmo da dificuldade que era, mesmo em situações legítimas, o poder público fazer um acordo. Então, além de problemas dogmáticos relacionados com indisponibilidade do direito, com a não adaptação de procedimentos para ter um momento de consensualidade para o poder público. Lembre-se que juizados especiais, para mais uma vez confessar a idade aqui, juizados de pequenas causas, quando começaram, desde já eles vinham com a vedação da Fazenda Pública constar lá. Por quê? Porque juizados de pequenas causas, eles nasceram
tem lá o artigo 2º, se eu não estou enganado, se a memória não me traz, diz, dentre os fins dele, um fim precípuo é buscar ao máximo possível a conciliação. Então, a fazenda, portanto, era uma trava, era uma espinha na garganta, era algo que não permitia o processo ter a informalidade, serenidade, duração rápida e consensualidade que o processo queria. Só muitos anos depois, como você bem sabe, você dá aula disso, foram gestados os juizados federais e depois os fazendários, e eles não escaparam, o principal laboratório foram os juizados federais, não escaparam desse empirismo que eu falei. Ou seja, um dos maiores choques culturais do advento da lei nova dos juizados federais eram as audiências de conciliação que os colegas advogados da União chegavam lá, eles não tinham poderes. Não tinham autorização, não tinha ainda o Tribunal de Contas, a CGU, ou o Tribunal de Contas no pescoço dele para perguntar e interpelar por que ele fez o acordo, no caso de Maria, no caso de Joana, por que você fez esse acordo, não fez no... Então, assim, vários preconceitos e várias dificuldades culturais, algumas dessas ainda remanescem, até hoje ainda, mas o sistema está revolucionado para melhorar tudo isso, né? Então, hoje nós temos um contexto, precisam que as cabeças, especialmente as cabeças mais antigas, sejam preparadas para lidar com essa realidade, porque as cabeças antigas, muitos colegas antigos, eu me incluo naturalmente, foram formados sob uma onda de contencioso, de contenciosidade, não de consensualidade. Então, foram muitos advogados... Precisa de uma mudança de cultura, né? A gente tem que ter uma mudança de cultura. Né? Nós éramos, especialmente nós processualistas, aí, que gostamos do processo, nós éramos adestrados para trazer boas preliminares, né? E, às vezes, derrotar o inimigo com preliminares fatais, para usar o termo técnico, peremptórias, defesas processuais peremptórias, que aniquilassem o processo. Então, hoje, pelo menos, o sistema é outro. É preciso que as cabeças acompanhem. Hoje, o sistema busca ao máximo possível a solução de mérito, portanto, não vai ficar engolindo qualquer coisa processual que você diga, não é? Defesas abusivas vão ser punidas com a possibilidade de uma antecipação de efeitos contra você, né? De uma tutela provisória de evidência, por exemplo. Tá? Então, assim, e especialmente o aparato da consensualidade, para chegar bem no ponto que você está falando, do qual a administração pública não escapa. Não bastassem as regras que tem no curso do Código, você lembrou aí o dispositivo que fala da formação de câmaras de mediação para a distração, o próprio artigo 3º, seu parágrafo 3º, se não me entrar a memória, diz que é dever de todo mundo ali, juízes, promotores, advogados, e quando eu falei advogados ali, é o advogado privado e o advogado público também. Buscar o máximo possível a conciliação, antes, depois, ou seja, buscar vias de composição amigável, pode ser conciliação, pode ser uma transação, pode ser renúncia, reconhecimento do pedido, vale tudo. Durante o processo, pré-processo, enfim, tudo deve ser buscado em prol de resolver ao máximo possível antes o conflito. A administração não tem, no modelo atual, não tem como escapar disso. Então, vamos rever nossas cabeças, vamos rever o que a gente precisa rever no plano local. Por exemplo, aqui eu tenho cuidado de fazer decretos, eu tenho cuidado de resolver no que eu posso resolver mais fácil, que é no plano do decreto, né? Essas medidas, mas já fiz lei também aqui. Fiz lei e força da expressão, né? Não sou legislador. Preparamos mensagem, PL, etc., submetendo ao processo legislativo, né? O processo democrático, e foram aprovados. Nós temos, inclusive em matéria fiscal aqui, nós temos um passo forte em regulamentar a transação, né? Então, assim, essa consensualidade, seja no plano processual, negócios processuais, a Fazenda Pública não tem por que se orgeirizar disso, tem que investir nisso. Já consegui algumas coisas boas aqui em matéria fiscal, tá? Consegui algumas garantias boas em troca de alguma suspensão, não recorribilidade de uma decisão de suspensão de exigibilidade de crédito, enfim. A gente vai conseguindo alguma coisa. E agora, mais recentemente, essa onda da transação tributária também a gente cuidou de regulamentar aqui. Depois de execução fiscal mesmo, quero falar umas coisas. Mas nessa onda aí
da consensualidade, a gente tem que investir nisso, não tem como, né? Aquela coisa toda que eu contei da minha historinha lá dos anos 90, ou seja, de ter que esperar a autorização do governador. Então, aqui, vamos cuidar de fazer decretos, né? Vamos aumentar a alçada do procurador-geral, vamos aumentar a delegação do procurador-geral para o procurador do caso, né? Porque, assim, procedimentos que são rápidos, não dá para você estar no meio de um procedimento sério do juizado e, não, para tudo que eu vou consultar aqui o procurador-geral, se eu posso fazer. Isso, na verdade, vai ser um desserviço à duração razoável do processo. Então, trabalhar com alguma margem de delegação ao procurador do caso para ele resolver aqueles problemas. Enfim, você tem você tem instrumentos para trabalhar, né, e trabalhar eficientemente. Aqui nós fizemos várias coisas, tanto em desapropriação, nós investimos aqui em mesas de mediação, eu ajuizo muito pouco, sei lá, 1% eu preciso juizar. Então, uma margem de êxito enorme em mesas de mediação, conciliação. E até o decreto 3365 foi alterado justamente para permitir ou para ampliar, né, as hipóteses de... A gente já vinha fazendo isso mesmo antes. Eu tenho aqui, eu investi no treinamento às vezes é bom nem ser advogado, psicólogo, assistente social, formei uma equipe com pessoas multidisciplinar, que é uma palavra muito forte aqui do nosso governador, posso fazer um acolhimento. Então, assim, isso deu uma rapidez muito grande em obras importantes, sociais e de acessibilidade, como, por exemplo, VLT. Os flancos do VLT foram abertos com mediações, com conciliações. Se eu estivesse esperando, os momentos e trechos da obra que mais demorou foi quando eu precisei de liminar lá da Justiça, que ou o juiz não dava, ou criava alguma condição maluca para eu ter que depositar o dinheiro, ou me dar a emissão, ou não me dava, aí eu tinha que tentar agravo, enfim. Então, assim, o sucesso maior... Quando eu precisei da Justiça, demorou mais, com todo respeito aos amigos do Judiciário. E a mediação, sem dúvida... E você sabe também que tem um lado psicológico disso, porque uma desapropriação é um processo tenso, é um processo... Você vai numa das coisas sagradas da pessoa, que é o lugar dela. Você vai afetar o direito de propriedade da pessoa. Então, é delicado. Você tem que ser muito cirúrgico nisso, você tem que ser muito acolhedor nesse momento para poder convencer a pessoa a sair dali, né? E aceitar o que a administração apresenta como justo preço, enfim. Mas isso é um dos momentos. Precatório, nós caminhamos bem, graças a Deus. E, enfim, juizados também temos procurado resolver as indenizações que já são mais ou menos pacificadas, né? Aí você que gosta de precedentes, é uma boa baliza para ajudar a resolver, para dar nortes, para racionalizar a nossa atividade, para consensualizar a coisa, para obtermos conciliações, enfim. Não tem como mais dar as costas para isso. Não há espaço mais para preconceitos, não há espaço para o antigo, aquela postura antiga que a administração não faz acordo, que gestor que diz, não, recorre porque isso vai ficar para o meu sucessor aí, eu não vou pagar isso. Essa mentalidade, não há mais espaço para isso, né? Não há mais espaço para isso. E é fantástico ouvir isso, né, do senhor, enquanto Procurador-Geral do Estado, do nosso Procurador-Geral do Estado também, que tem essa visão pela busca da consensualidade, que tem aplicado, né, e buscado ampliar a utilização desses instrumentos, que é justamente a gente tem verificado de forma ampla que eles têm nos dado a contrapartida efetiva para a resolução de determinado conflito, enfim, e viabilizando a implementação de políticas públicas. E a gente tem que deixar de lado aquela visão de litigiosidade a qualquer custo, né? Eu acho que a cabeça tem que ser modificada, isso começa no ensino jurídico, isso se estende, né, no âmbito das profissões, e a advocacia pública como um todo tem um papel fundamental, porque ela vai, de certa forma, centralizar isso, né? Vai centralizar isso, principalmente através das suas câmaras. E eu conversava até sobre esse ponto, eu vou até mandar um abraço para ela, não sei se ela está aqui, mas a sua colega de UFC da Universidade Federal do Ceará, Janaína Noleto, nossa amiga, processualista também, esteve aqui conosco. A Jana gosta muito desse tema, escreveu excelente obra sobre esse tema. Escreveu um livro.
Perfeito. A gente conversou exatamente sobre isso, sobre o fato de o poder público ser o principal repeat player do poder judiciário, que se a gente não tiver esse movimento, a coisa não acontece. Enfim, são perfeitas suas considerações, trazendo exemplos práticos, né, de que a gente deve sim, esse provavelmente é o caminho, provavelmente não, é o caminho a ser seguido. Eu quero ir para outra pergunta. Eu estou com uma obra aqui que eu até reli recentemente, que estava escrevendo um artigo, né, que é uma obra que envolve análise Ah, do, do processo cautelar, né? E, na verdade, eu estava estudando, aprofundando alguns pontos, tratando especificamente das tutelas provisórias, escrevendo um foi artigo você que sobre isso. comprou, então. O livreiro tinha me dito que alguém tinha comprado, foi você. Eu tenho aqui, releio, sempre cito nos meus escritos e já que a gente está, vou entrar um pouquinho nela, porque é uma grande referência para quem estuda o tema das tutelas provisórias, principalmente depois das reformulações do CPC de 2015. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é que esse instrumento tem sido utilizado, principalmente as tutelas provisórias de urgência, antecipada, antecedente, diante desse cenário? Né? Algumas propostas contra o poder público, outras propostas pelo poder público. Como é que tem sido o uso desse instrumento no dia a dia, principalmente em função desse cenário de pandemia? Como é que a Procuradoria tem se valido? E quais são os problemas e as atecnias processuais que surgem em decorrência do uso da tutela provisória? Das tutelas Ah, provisórias. tá. O tema da. Usemos o rótulo que quisermos, o tema da cautelariedade, ou de técnicas antecipatórias, ou agora o moderno guarda-chuva aí da tutela provisória, que busca abarcar as duas, né? Usemos o rótulo que quisermos, esse tema sempre será perpétuo, ele sempre estará conosco, por uma razão muito simples, porque é um tema-resposta, é um verdadeiro instituto que serve de resposta a um desafio antigo e eterno do processo, que é o tempo versus o processo. Né? Então, assim, enquanto o processo for processo, para buscar aqui as lições do nosso saudoso mestre Albuquerque Rocha, processo é Uhum. sempre dimensão temporal. Então, você não tem como escapar disso. Né? Processo que é processo se projeta necessariamente no tempo e 2, 3 dias podem ser o necessário para consumar um dano. Né? Eu lembro até uma vez, num seminário, num congresso nacional aqui no Ceará, e os juizados especiais, então, portanto, deve ter sido um evento aí em 96, por aí, logo depois da lei nova dos juizados, e uma ilustre mesa, tal, ilustres palestrantes, alguém fez a pergunta ao palestrante, a um dos palestrantes, professor, cabe cautelar, medida cautelar em juizados especiais? Aí o palestrante pensou um pouco e respondeu dogmaticamente. Ele disse, não, meu filho, porque já deu para sacar que era um palestrante idoso, né? Mas assim, ele... E tinha uma coerência a resposta dele. Ele dizia, não cabe medida cautelar em juizados, porque os juizados são tão rápidos que não precisam de medida cautelar. Cá conosco, né? Cá entre nós. Você já está rindo aí. É evidente que é uma resposta de quem não... Um cientista, um cara que não está na prática, né? Porque qualquer tempo é tempo para ter um risco, um dano de difícil reparação. Só quem está na pele, só o consumidor do processo, só o cidadão sabe o quão realmente isso é difícil. Né? Mesmo nos juizados, portanto, entre a distribuição da inicial e a sessão de conciliação, por mais próxima que sejam, pode ser suficiente para um dano. Se você tiver, por exemplo, lidando com plano de saúde, enfim, qualquer coisa desse jeito. Em alguns estados, esse interregno transpassa aí um ano, né? Às vezes a gente tem mais de um ano para E entre tanto é que a gente sabe a que hoje em dia a lei distribuição. prevê, né? A lei já vem prevendo cautelares, antecipações em juizados, etc., até prevendo o recurso cabível, que era um outro vácuo que ficava para o problema. Mas, enfim, porque, inclusive, eu me lembro aqui também, quando o CPC saiu, muita gente gritando, acabaram as cautelares, acabou. Cautelaridade nunca vai nos deixar de lado. E que bom que não, porque nunca nos deixará, infelizmente, de lado o problema da demora irrazoável, aí um tema que você gosta também,
ou mesmo da demora natural do processo. Enfim, às vezes nem é culpa do magistrado, são as circunstâncias mesmo levam à necessidade de uma liminar urgente. Né? Vai dizer isso para a pessoa que precisa reaver o veículo urgentemente, vai dizer isso para a mãe que está vendo o varão levando os filhos embora para uma viagem para o exterior. Não dá tempo de esperar uma audiência sequer de conciliação ou uma audiência de justificação, tem que ser já, porque senão, quando vier, não adianta mais. E esse momento de pandemia tem nos levado a esse tipo de coisa. Né? Então, o dia a dia já nos levava, porque nós sempre vivenciamos problemas com a duração não razoável do processo, e agora, então, com esse momento de instabilidade das relações, né? Você sabe, nós aqui no plano da administração pública estamos enfrentando muitas liminares envolvendo saúde, né? Os privados, as pessoas privadas estão envolvidas em muitos problemas com seus contratos, necessidade de revisão de contratos, locações que alguém não paga alguém vai tentar contra ele um despejo, ele precisa inibir isso, enfim, são problemas sérios. As tutelas provisórias acabam sendo um instrumental fundamental para esse momento aí de instabilidade, e a administração pública não está livre disso, como você colocou muito bem, ou como usuária, porque eu, por exemplo, lhe dou testemunho. Eu lembro até que eu estava fazendo em favor da Faculdade de Direito, a gente estava fazendo, eu e a Janaína, umas lives como parte da disciplina, sobre cautelares, sobre recursos, etc. E, coincidência ou não, toda segunda que a gente marcava, eu tinha uma história no final de semana. Eu ou ela. Então, num final de semana, por exemplo, ela, a advogada da universidade, um juiz deu uma liminar para liberar os servidores médicos do hospital para não ir trabalhar. Um sindicato entrou e distorcendo lá as normas de um decreto federal, ou de uma portaria, não estou me lembrando bem, eles teriam que, eles não teriam, era grupo de risco, não iriam para o fronte. Quando era exatamente a exceção do grupo de risco para estar lá por causa da função deles. Né? E aí um certo juiz tinha dado uma liminar que simplesmente esvaziava o hospital da universidade e algumas unidades de saúde. Né? Então, ela conseguiu derrubar essa liminar num domingo. Tá? Eu até acompanhei muito próximo a ela. Aí, num outro, eu precisei... Infelizmente, um desembargador liberou cabeleireiros, barbeiros, acho que foi um sindicato da categoria, conseguiu uma liminar, e aí conseguiu isso no apagar das luzes da sexta. Portanto, na segunda-feira, no auge aqui dos números, a curva no alto, você ia liberar uma atividade que, assim... Tem um risco em si, né? Dificílima para o momento, para aquela fase. E aí fomos conseguir no Supremo lá uma suspensão da liminar. Não é? Então, assim, lado a lado, que era o que o saudoso mestre Calmon de Passo falava muito desse tiroteio de liminares. Ele já comentava isso, acho que nos anos 80, 90, começo de 90, e isso continua até hoje. É uma liminar que se busca aqui, você não consegue uma tutela antecipada num recurso, aí a administração, ou quem for, tem que caçar isso numa outra instância, talvez num PSL, e aí você, não é, fica nesse tiroteio, porque não dá para esperar toda a dilação probatória. Então, o momento atual leva-nos necessariamente a isso. A gente acaba tendo que, para passar por ele, precisamos de respostas rápidas. Então, são pais, por exemplo, que não podem pagar a mensalidade do colégio, ou não é justo que pague a mensalidade integral quando não estão tendo a mesma educação. Aí vão para a justiça discutir. Isso aqui no Ceará foi uma ação civil pública que foi proposta. Né? E aí a mesma coisa, liminar conseguida, foram atrás de caçar liminar, enfim. Aí teve uma lei que veio, aí essa lei já foi para uma DI. Olha o tiroteio aí de provimentos liminares, ou em via concreta, ou em via direta de controle. Mas impressionante, mas porque tem que resolver
nesse período agora, porque não adianta uma solução para isso. Isso vai passar, claro, mas não adianta também que a solução venha para esses problemas, para essas relações pós isso, né? Até mandar um abraço para o nosso amigo aqui, Marco Peixoto, né? Nosso amigo, nosso confrade da NEP, tá aí falando que um dos Sim, primeiros livros, os primeiros autores que leu sobre Fazenda Pública foi o senhor. E o olha Marco é aí. nosso grande amigo, grande processualista, enfim, e tá aí conosco. Está Mas entregando aí, o. tá entregando o meu aspecto ancião, mas tudo bem. Professor, estava Falando lendo aqui. seu livro quando a gente estava lá no jardim e tal, de infância e tudo. Um Mas abraço, o. Carlos. Mas o que que. Entrando um pouquinho nesse tema da tutela provisória, né? A gente percebe que o estabelecimento, né, dessa ideia de estabilização da tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, a estabilização, eu acho que, principalmente diante desse cenário de pandemia, ela teve um reflexo prático muito grande, porque geralmente a gente estava trabalhando muito a estabilização sob o ponto de vista teórico, sem vislumbrar muita utilidade, mas diante desse cenário, a ideia de estabilização, principalmente em alguns tipos de tutelas provisórias que foram deferidas, é excepcional, porque só se quer resolver aquela situação momentânea ali, não há interesse em protelar, em protrair a discussão no âmbito do processo. Não sei se o senhor concorda com isso. Aí a gente encontra um feixe de problemas naquilo que eu falei inicialmente, até culturais, né? E de preconceitos. A estabilização é um negócio bem montado, inspirado aí especialmente em direito francês, né? Fomos buscar lá fora. Reprovision, né? Vamos buscar lá fora essa ideia que no final das contas é uma espécie de super monitória que nós estamos bolando aí, ou seja, a possibilidade de deixar um provimento ou os efeitos práticos desse perpetuarem se não houver impugnação da parte contrária. Mais ou menos aquela trilogia montada lá na monitória, que é entro, juiz decide, aí vem ou não o terceiro elemento, que é a impugnação. Se não vier a impugnação, pá, automaticamente convola-se a ordem. Então, essa ideia daquele ambiente estrito da monitória cresceu para o campo da tutela provisória, para a gente usar em procedimentos cognitivos, né? Mas é uma ideia que nasceu com os seus medos, né? Especialmente, assim, muita discussão durante o seu processo legislativo, no final, aquela coisa de não fazer corra julgada, isso vai deixando perplexidade, vai deixando medos. A questão de que, se não entrar com uma medida, e a lei fala em recurso, estabiliza, pronto. Então, você não sabe bem o que é uma categoria nova, que é uma nova preclusão, não é corra julgada, porque o legislador já disse. O que é isso? E aí você imagine o diálogo, vamos sair um pouquinho do nosso território aqui, mas cabe também, de certa forma, no nosso campo de advocacia pública. Imagine o advogado com o cliente, tentando explicar que não, se não recorrermos, pode ser interessante, mas isso aí vai perpetuar-se, vai estabilizar, os efeitos práticos ficam. Aí um cliente, mas espera aí, mas ficam como? Quer dizer que eu vou ter que suportar isso para sempre? Não sei se eu quero isso, não. Como é? Então, acaba, de repente, numa vacilação, tome agravo, para evitar dúvidas, porque ninguém sabe o que é que vai dar isso. Então, assim, são alguns preconceitos que trazem problemas, né? E, evidentemente, se você botar o tempero de fazenda pública, ou seja, essa ideia de estabilizar contra a fazenda, aí é que traz medos mesmo, porque, como eu disse, se na época da monitória a gente já tinha os nossos medos em admitir a monitória contra a fazenda, por várias razões, especialmente aquela relacionada com a indisponibilidade do interesse envolvido e que uma contumácia não pudesse prejudicar o interesse da fazenda, né? Mas no final o STJ admitiu e hoje está na lei. Então, se essa técnica mãe monitória no final funcionou para a fazenda, é razoável pensar que esse filhote aí, que essa ampliação dela, né, essa generalização via estabilização, também deva caber contra a fazenda, embora há vozes aí que defendam que não. Mas, por coerência sistêmica, se a monitória coube, a estabilização caminhará para tanto. E aí vem, e tá aí
advogados públicos também não vão ficar livres desse medo, desse receio. Muitos vão agravar porque não sabe que extensão vai ser dada a esse provimento. Né? Então, assim, é um benefício, mas que a gente vê alguma dificuldade por força de medos do novo, por força de preconceitos, por força do desconhecido. Né? A jurisprudência ainda está se firmando sobre as várias questões. Eu lembro aqui demais do trabalho bacana do Heitor Sica, que levantou inúmeros problemas. Lá tem um artigo que saiu já em algumas coletâneas, extremamente válido. Né? E o Heitor, sempre que se debruça sobre o tema, ele acaba criando mais uma questão boa meditação que ele traz, com dificuldade de aplicar o Instituto. Mas é assim, a gente fica muito preocupado, seja privado, seja público, a gente fica muito preocupado com o advento, com a incidência da estabilização. Ainda tem muitas interrogações. Eu meio que estou fazendo um revival da época da monitória. Eu apostaria com você lembra que a monitória esteve fora do CPC, não lembra? Uhum. Quando o CPC era um anteprojeto, a monitória era persona não grata. Certamente ela estava fora porque havia uma constatação na prática forense que as pessoas não iam para a monitória. Por que as pessoas não buscavam tanto a monitória? Por causa das interrogações inúmeras que a monitória trazia. Qual a natureza jurídica da decisão inicial que manda expedir a ordem, o mandado monitório? O que cabe contra ela? Qual o alcance desse efeito suspensivo? Se rejeitar os embargos, o efeito suspensivo sai ou não? Se ela continua definitiva ou provisória? Rapaz, eram tantas interrogações que era melhor pegar o cheque prescrito, por exemplo, e cobrar num juizado, num procedimento sumaríssimo, do que enfrentar a torrente de interrogações que a monitória trazia. Né? Mas, como nós sabemos, a monitória ficou, no final das contas, depois, durante o processo legislativo, ficou, e como nós constatamos, até ampliou seu espectro, né? Muitas das questões buscaram resolver, em vários parágrafos que os dispositivos ganharam, mas ainda continuo aí apostando, eu ainda continuo procurando ver, né? Como diz aquela música do YouTube, né? Ainda estou procurando para ver se ela realmente veio para conquistar o amor dos advogados, se realmente ela ainda está, ela veio para ficar mesmo, se esse crédito que foi dado a ela vai prevalecer. Mas eram muitos problemas, e contra a Fazenda era mais problema ainda. Né? Então, assim, a estabilização pode realmente ser uma saída desde que preconceitos caiam, que a gente se desarme de alguns medos, né? Que a gente encare a situação. E que a gente aprofunde o estudo, né? Porque carece de um estudo mais aprofundado justamente para resolver essas questões. O STJ também traz aí alguns questionamentos e gera até uma certa insegurança. O que é que geralmente impede, o que vai impedir a estabilização? Tem que interpor agravo de instrumento, qualquer meio de resignação é suficiente para obstar a estabilização. Então, não há formação de coisa julgada. Eu acho sistemicamente que qualquer meio deveria, em prol do devido processo, aí, em prol da reação, do poder, qualquer meio deveria evitar isso. Como, aliás, numa determinada fase da reforma do Código, em uma das versões de projeto, falava-se em impugnar a ordem, e isso bastava para afastar a estabilização. E quando foi caminhando, quando se afunilou na discussão, mencionou-se recurso. E assim, acho que é o ideal, mas qual é o advogado, sinceramente, que vai chegar para o seu cliente e vai dizer, olha, eu vou fazer um teste aqui, viu? Eu não vou agravar, não vou usar recurso, como diz a lei, e vou fazer um teste. Com o seu caso aqui, eu vou meter uma petição de não conformidade, vou aqui fazer um pedido de consideração, sei lá, uma petição dos autos que não concordo com a ordem, porque eu acho que isso vai impedir. Quem é o advogado? Então, assim, por mais que nós raciocinemos teleológica, sistemicamente, amparado em princípios de ampla defesa, etc., que qualquer meio de insurreição poderia valer, né? Por mais que a gente ache isso bacana teleologicamente, é igual aquela historinha da fábula, quem vai botar o guiz no gato? Não é? Vai arriscar, né?
Aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso amigo Henrique Mouta. Tá aí, um grande Grande abraço. Mouta, O grande Mouta tá amigo aí, aí. também Ele nos processualista. prometeu aí, eu não sei se eu estou atrasado, mas ele nos prometeu uma nova versão aí do mandado de segurança, que deve estar saindo, aí não sei se já Acho que tá para saiu. sair. Mouta é um craque no MS, né? O livro dele é É, referência. se não tiver saído, eu já estou fazendo o marketing antecipado aqui da obra. O Mouta é um cara, eu gosto muito do estilo dele, é um cara que se debruça realmente nas questões, além de muita clareza na exposição do que ele sustenta. Né? É um grande Ele não advogado é público, obrigado a né, concordar Rafa? com o que ele pensa, mas ele atua bem na sua persuasão. Ele sabe argumentar e convence bem. Perfeito. Mestre, a gente tem aqui, observando o tempo, 4 minutos. Quando a conversa é boa, passa O muito quê? rápido. A gente Ixi, tem eu tinha quatro separado umas minutos. coisas para falar. Vixe, Maria. A gente vai na discussão e o senhor já fica convidado aqui para voltar, né, sempre que quiser. E assim que tudo isso passar, para a gente te receber pessoalmente aqui em Alagoas, vai ser um prazer enorme te ouvir, né, a gente montar aqui um evento para uma palestra sua, porque a associação, né, entre a teoria em nível vertical e a prática é fantástica, sempre trazendo muitos exemplos elucidativos, como sempre. Eu até resgatei aqui os meus tempos de aula, fiquei extremamente feliz. Agradeço muito, assim, para mim é um prazer enorme, né? Eu tomo as suas lições todos os dias como inspiração, enfim, o seu modelo profissional. Disse no início aqui na Missa Corpo Presente, né? Me espelho muito na sua atuação e não só como Obrigado. procurador do Estado do Ceará, mas também como acadêmico, como jurista, né? Enfim, isso para mim é muito relevante. Eu tenho a felicidade de ter as suas impressões em vários momentos, como o senhor disse, da minha vida acadêmica. Então, eu agradeço muito, vou passar a palavra para o senhor, fazer suas considerações finais. Fica aqui o meu registro de coração e já o convite registrado para Via Alagoas, para a gente fazer uma outra live, para ter um outro momento, que te ouvir é muito rico e é sempre motivo de muita alegria. Oh, eu fico muito feliz, como eu disse, volto a dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, com você. Né? Vi aí que vários amigos passaram aqui pela nossa live aqui. O meu abraço também. É impressionante como o tempo passa rápido. Eu até tinha pensado em falar algumas coisas interessantes, coisas que o momento está nos levando a enfrentar, com execuções, por exemplo, não é? A gente tem exigindo que a gente se adapte a oralidade cada vez menor. Quer dizer, agora a gente tem que fazer sustentação oral nesses, nesses sistemas. Aí uma parte que te toca, você gosta muito da Sim. tecnologia no processo. Então, assim, até que ponto isso não esse sacrifício da oralidade, do olho no olho, não prejudica a nossa defesa eficiente? São muitas questões, realmente são muitas questões que nos provocam. O nosso CPC está aí, tem muita coisa nele para ser usada, desde a sua parte principiológica. Não se esqueça, por exemplo, que o artigo 8º lá fala da gente dar uma relembrada em buscar aquelas ideias da lei de introdução, de aplicar a lei teleologicamente, ligado ao aspecto do momento, sem desconsiderar a realidade. Né? E aí ainda tem uma parte lá que toca a gente diretamente, que é lembrando dos princípios da administração. Então, assim, o CPC eu sempre considerei um bom manual de bordo, um bom manual para o voo aí. A gente tem como extrair dele assim máxima eficiência, né? Mas aí, como eu disse, ele é só um instrumento se você não for um agente que faça uso dele, faça um uso proativo e faça um uso revelador, um uso transformador. Né? Então, realmente, obrigado pela oportunidade. Tá? Fico muito feliz aqui de estar com vocês, com os colegas da advocacia e outros que passaram aqui, vi outros colegas da advocacia privada também. Espero que o que a gente tenha dito aqui, de alguma maneira, possa contribuir ou pelo menos gerar reflexão. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente fala, né? Mas se a gente conseguir ao menos criar um momento de discussão, isso a gente vai se dar por feliz. E é isso, Luiz. Muito obrigado. Continue com o seu trabalho, tá? Criar esses momentos para esse diálogo é uma coisa muito importante.
muito importante no momento atual. Primeiro, isso ajuda a reaproximar as pessoas e é uma maneira também da gente botar a cabeça para funcionar, pensar. E o momento atual nos desafia demais. É Demais. verdade. Não é A gente tem momento para 5 esperar a solução segundos. pronta.